Boa noite, gente. Eu me chamo Osório. Vou ministrar aqui a aula de Direito Empresarial aqui para vocês. Antes da gente entrar no conceito de Direito Empresarial, de entender Direito Empresarial, a gente precisa entender o conceito de comércio. Por isso que o Direito Empresarial também é chamado de Direito Comercial. Vamos primeiro aqui ver como surgiu o comércio. Na antiguidade, o homem ele não cultivava, não tinha o conceito de agricultura ainda, não cultivava os produtos que ele necessitava. Então o que acontecia? Ele ficava um local somente até acabar os produtos que eram essenciais à sua sobrevivência, no caso as frutas, a caça, a pesca, ou outro produto que era essencial para a sua vida. Quando acabavam os produtos dessa área, naturalmente ele ia para outra área e fazia a mesma coisa. Com o surgimento da agricultura, isso proporcionou com que o homem ficasse em um determinado lugar e conseguisse produzir os seus alimentos para se sustentar e sustentar a sua família. Então, com isso, naturalmente ocorreram as trocas. Quem fazia determinado produto trocava por outro, com seu vizinho que produzia outro produto. Por exemplo, o que produzia arroz trocava com o que produzia feijão. Então, isso foram os primeiros comércios assim rudimentares. A gente, na apostila da gente, traz até a figura dos nômades, né, que era o que fazia isso, que ia de um lugar para o outro. E depois ele fala dos fenícios, que os fenícios foram povos dedicados ao comércio marítimo. Eles basicamente cultivavam cereais, né, videiras e oliveiras, e levavam para outro lugar e trocavam. Isso também proporcionou até a questão do surgimento do lucro, porque quanto mais longe eles levavam o seu produto, ou seja, nesse local mais longe era mais escasso, naturalmente se tornava mais caro esse produto lá. Com isso também sentiu-se a necessidade de produzir um produto que tenha uma aceitabilidade por todos, né? Que tem uma aceitabilidade pela maioria das pessoas. Então eles viram que o ouro ele era um produto que tinha aceitabilidade por todas as pessoas, ou seja, os metais preciosos tinham aceitabilidade pela maioria das pessoas e você poderia trocar por basicamente todos os produtos. Por que eles sentiram essa necessidade? Porque acontecia, por exemplo, de eu ter produzido milho e eu querer trocar pelo feijão, só que o produtor que tinha o feijão não gostava de milho, por exemplo. Então o ouro não, o ouro todo mundo queria ouro, todo mundo gostava de metais preciosos. Mas só que o ouro tinha um problema, porque você tinha que medir o grau de pureza do ouro, você tinha que pesar o ouro, o que tornava muito moroso a negociação do ouro. Então eles fizeram os chamados lingotes de ouro. Esses lingotes foram as primeiras moedas físicas. Porque antes eles pegavam esse ouro e já pesavam e já gravavam no próprio ouro as informações. Ou seja, tem aqui o brasão da época, né? Tem o peso. E essas informações possibilitaram uma troca mais rápida desse ouro. Possibilitou que ficasse mais rápido trocar esse ouro. Com o avanço dessas trocas, criaram-se grandes feiras que ficavam ao redor de muralhas, das muralhas das cidades da época, que eram chamados burgos. Nesses burgos, os comerciantes ficavam nesses locais, começaram a ser chamados de burgueses. Então, aí passou-se a aperfeiçoar cada vez mais o comércio, a utilização de moedas. Inclusive, pessoas que vinham de outros lugares vinham para comprar nesses comércios e utilizavam também moedas. Daí também que surgiu o conceito de câmbio, porque apesar de ser de ouro também, em cada local tinha a sua moeda. Então tinham pessoas nesses burgos que eram responsáveis por fazer o câmbio, por trocar as moedas para que
para que pudessem ser utilizadas nesses locais, nessas feiras. Outro fato curioso que aconteceu nessa época foi que essas pessoas começaram a se chamar de banqueiros. Por que elas foram chamadas de banqueiros? Porque as moedas, elas ficavam expostas num banquinho. A pessoa ia lá para trocar e ficava nesse banquinho. Aí começaram a se chamar os banqueiros. Não demorou muito tempo para essas pessoas também começassem a emprestar dinheiro, a juros, a guardar dinheiro. E daí que surgiu os bancos como nós conhecemos hoje. Dessas feiras livres onde tinha a troca de moeda, aí começou a emprestar a juros, fazia troca, empréstimos. Vamos ver outra curiosidade aqui que eu posso falar para vocês dessa época. Ah, sim. Esses comércios, eles funcionavam assim. O oficial, né? O oficial era a pessoa que fazia o produto, que tinha habilidade, a técnica e estava autorizado a comercializar esse produto. E esse oficial ele poderia ter um aprendiz. Esse aprendiz ele aprendia a técnica com o oficial, mas não recebia dinheiro por isso, não recebia salário, né? O que ele recebia era só alimento e a moradia. Depois que ele adquirisse a técnica, ele poderia apresentar a um corpo de oficiais o seu produto e, se fosse aprovado, aí ele poderia se tornar um oficial e comercializar, trocar seu produto pelas moedas da época. Então, com isso, com o que a gente passou a ver, a gente viu basicamente que o conceito de comércio nada mais é do que a troca e a circulação de mercadorias. Olha aqui. O comércio então passou a ser o conjunto das atividades que visavam a facilitar a troca de mercadorias entre as pessoas. No início era bem rudimentar e após o fortalecimento da economia monetária passou a se especializar, que foi a criação de moedas, o câmbio, o próprio empréstimo. A partir de então, aquele que possuísse facilidade em produzir um produto não precisava se preocupar em produzir outras mercadorias, já que podia vender o que produzia por moedas e utilizá-las para adquirir o que precisasse. Por fim, aquilo que as pessoas produziam passa a ser a riqueza de um povo e o comércio consiste na atividade humana que põe em circulação esta riqueza. Então, esse é o conceito de comércio, é o conceito de circulação de riquezas, circulação de mercadorias. Passado a isso, a gente vai aqui para o surgimento do direito empresarial, ou direito comercial. Nessa época não existia o conceito de empresa, mas a gente pode adotar como sendo sinônimo, direito comercial e direito empresarial. O estudo do direito empresarial, o estudo histórico, ele passa basicamente por três fases. A primeira fase, ela vai do século XII até o século XVIII, que corresponde ao período subjetivo corporativista. No qual, por que chama de subjetivo corporativista? Porque esse direito ele existia somente em quem estava envolvido no meio, quem estava dividido, quem estava inscrito, matriculado nessas cooperativas. O que acontecia? Existia, por exemplo, a cooperativa dos alfaiates, que era um grupo de alfaiates. Existiam as cooperativas dos agricultores, que eram os agricultores. E esse direito ele servia somente entre eles. Não existia um conceito aberto de se aplicar o direito comercial a todas as pessoas. Nessa época também não existia legislação, não existia lei escrita. Esse direito ele era basicamente usado com base nos costumes e com base na equidade. A equidade é o bom senso. A segunda fase, ela foi um marco mais importante, que se caracterizou pelo liberalismo econômico com o Código Comercial Francês de 1808 e com os atos do comércio. Nessa época aconteceu a abolição das cooperações, ou seja, qualquer pessoa que quisesse vender um produto, comercializar um produto, poderia fazer e também seria protegido por essas leis, que são os atos do comércio.
aliás, por essas leis, pelo Código Comercial, que esse atos do comércio é a teoria de que todos os atos praticados com habitualidade, com objetivo de lucro, para a mediação, circulação e intermediação de bens e serviços, eles são resguardados pelo direito comercial. Por isso foi um marco muito importante. O Código Comercial serviu de base, inclusive, para o Código Mercantil Brasileiro, que a gente vai ver mais à frente nas outras aulas. E temos a terceira fase. A terceira fase é a fase que nós vivemos hoje, que ainda está em elaboração, né? Que corresponde ao conceito subjetivo moderno. De acordo com esse conceito, o direito comercial, o comércio não é simplesmente, o direito empresarial não é simplesmente a venda habitual, a troca habitual com fim de lucro, mas sim a profissionalização desse comércio. É uma atividade econômica mais organizada, com objetivo. O objetivo ainda é a produção e circulação de bens, mas só que de forma mais profissional, que é o que passa a surgir o conceito de empresa. Por isso, a partir dessa terceira fase, que surgiu a nomenclatura de direito empresarial. Bom, vamos continuar aqui nossos estudos de direito empresarial. A gente agora vai entrar no conceito de direito empresarial. O direito empresarial ele é o ramo do direito que tem por objeto regular a circulação, a produção de bens, a prestação de serviços. Ele está previsto em nossa Constituição no artigo 22, inciso 1, o que demonstra que o direito empresarial ele é um ramo autônomo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está vinculado ao direito civil ou qualquer outro ramo do direito, ele é um ramo autônomo. E com a edição da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o nosso Código Civil atual, ele foi unificado ao direito privado. Antigamente ele era regulado inteiramente pelo Código Comercial. Esse Código Comercial ele é de 1850, ou seja, é uma lei ainda da época do Império. No que pese ela não ter sido completamente revogada, grande parte hoje é regulado pelo Código Civil. O que isso quer dizer? Quer dizer que houve uma unificação das regras de direito comercial ao direito privado, com o Código Civil. Uma curiosidade aqui dessa lei 556, o Código Comercial, é que ela foi quase que inteiramente revogada. Só que a parte que fala de direito comercial marítimo ainda é regulado por esse código. Ou seja, essa lei aqui, atualmente ela é a lei mais antiga ainda em vigor no Brasil. O Código Civil ele trouxe inúmeras inovações, ele trouxe a modernização do direito empresarial, que antes era chamado somente de direito comercial, e a partir de 2002, com a edição do novo Código Civil, passou a ter essa nomenclatura de direito empresarial. Ele também foi responsável pela unificação, já falei. Ele também garante a autonomia do direito civil, ele também reconhece a autonomia do direito civil. E vamos ver aqui essa autonomia. Tratar agora da autonomia do direito empresarial. Por que se debateu se o direito empresarial era ou não autônomo? Essa discussão se dá porque a partir de 2002 ele é tratado no Código Civil. Então muita gente muito se discutiu a respeito se era parte do direito civil ou se era um ramo autônomo do direito. Só que a nossa própria Constituição ela garante que o direito empresarial ele é um ramo autônomo. Ou seja, ele não se confunde com nenhum outro ramo, muito menos se confunde com o direito civil. O próprio Código Civil, no artigo 2037, ele fala que a legislação comercial ela é autônoma.
Nós vamos passar agora aqui para as fontes do direito comercial. Bem, a gente vai falar aqui das fontes. As fontes do direito comercial é de onde surgiu o direito comercial, de onde vem, onde o direito comercial tira a sua essência. A principal fonte do direito comercial é a lei. Essa lei ela se desdobra na Constituição, no Código Civil, em legislação comercial extravagante, como por exemplo o Código Comercial, Código de Defesa do Consumidor, também tem algumas coisas que falam de direito empresarial. E nós temos as fontes secundárias ou subsidiárias. Essas fontes são os costumes, a analogia, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais de direito. Elas servem como a função de integrar o direito, a norma. Vamos falar aqui das fontes secundárias, um pouco sobre as fontes secundárias. Os costumes, eles são atos que são reiterados, que terminam se tornando até de certa forma obrigatórios, mesmo que não haja uma legislação, uma lei exigindo aquele ato. Como, por exemplo, a fila. Não existe uma lei dizendo que tem que ter fila. Mas é um ato que foi praticado de forma reiterada, que é aceito pela sociedade e que se torna uma verdadeira lei. Então, os costumes é uma das fontes secundárias ou subsidiárias do direito empresarial. A analogia é quando você usa uma lei existente, mas que não regula determinado relação para poder resolver esse problema. Por exemplo, até pouco tempo não era permitido a união entre casais do mesmo sexo. E não houve uma alteração legislativa em relação a isso. Mas o STF entendeu que poderia se usar aquela lei para abarcar essa situação jurídica que existia, mas que não há na legislação. Então é permitido a união homoafetiva, utilizando-se essa lei para casais heteroafetivos, né? A casais de homem e de mulher. É permitida a mesma lei para utilizada nesse caso. Isso é analogia. É utilizar, na ausência de uma lei, utilizar uma lei existente de um caso semelhante. Essa analogia ela pode ser legal, né? Que ela pode estar prevista na própria lei, como ela pode ser objeto por meio de um julgado, pode ser extraído de um julgado, de uma jurisprudência, com base nos princípios ou com base em outras fontes do direito administrativo ou do direito comercial. A doutrina, ela nada mais é do que a interpretação dos juristas, dos doutrinadores. Um doutrinador extrai a interpretação da norma e produz um livro, por exemplo. Então esse livro é a doutrina, a interpretação desses juristas é a doutrina. A doutrina também é fonte secundária do direito empresarial. E nós temos a jurisprudência. A jurisprudência ela é julgados reiterados nos nossos tribunais, julgados reiterados que se tornam verdadeiras normas. Então eu posso utilizar esses julgados reiterados como uma forma de fonte do direito empresarial. E nós temos os princípios gerais do direito. E nós temos os princípios gerais do direito também. Esses princípios gerais eles são enunciados normativos de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer seja para sua aplicação, quer seja para a elaboração de novas normas. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a norma é como se fosse uma norma, o princípio é como se fosse uma norma aberta, que o legislador ele pode usar tanto para aplicação da lei, como para a criação de uma nova lei. Um exemplo que eu posso dar é o princípio da legalidade, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou seja, ele é um princípio bastante amplo,
mas o legislador vai precisar, para aplicar a norma, de observar ele, para aplicar ou para criar uma norma nova, ou para criar uma nova norma. Nós temos o princípio da isonomia, que é o mesmo princípio da igualdade, que deve se tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Esses são os princípios gerais do direito. E nós temos a equidade. A equidade é a questão do bom senso, é tratar com bom senso, é quase que se confunde com a igualdade aqui. Ele consiste no chamado no senso de razoável. De razoável no caso concreto, é a justiça no caso concreto, por assim dizer. Vamos falar aqui agora de algumas características do direito empresarial. Bem, por fim aqui a gente tem as características do direito empresarial. A apostila lá nos traz 3 características assim principais, que é a internacionalização ou cosmopolitivismo. E isso quer dizer, com o advento da globalização do comércio, que trata das relações entre países, por exemplo, a exportação, importação. Isso já faz parte da essência do direito comercial. Como ele fala aqui, com o advento da globalização, cada vez tornam-se mais comuns os contratos comerciais internacionais. Os estados estabelecem negócios comerciais, os produtos abundantes em um país são exportados para outros. Por isso, podemos afirmar que o princípio da internacionalização ou cosmopolitismo faz parte da essência do direito comercial e empresarial moderno. E temos aqui a característica da onerosidade presumida. Isso quer dizer que presume-se que naturalmente a atividade empresarial ela é onerosa. Mesmo que, por exemplo, você entre em um comércio e lá não tem o preço de um produto, naturalmente você presume que tem valor aquele produto, que você precisará pagar por ele. Portanto, a atividade empresarial ela é naturalmente onerosa. Você visa o objetivo de lucro. O objetivo principal, a finalidade principal é o lucro. Que ele fala, a atividade do empresário tem como finalidade um intuito lucrativo. Mesmo que em um contrato comercial não haja nenhuma referência a preço, o mesmo será considerado oneroso, diferente do direito civil, porque no direito civil se presume a gratuidade. E a informalidade. A informalidade, ele busca a celeridade, ele prioriza a aparência, a boa-fé. Para que, por exemplo, se você entra você vê um comércio, você presume que aquele comércio ele tem legitimidade para vender aqueles produtos que estão lá. É muito comum, por exemplo, quando uma empresa, um comerciante determina vender determinada loja e monta uma franquia. Você entra naquela franquia porque você vê a marca, conhece a marca e vai comprar daquela franquia. Presume-se que aquele comerciante ele está vendendo com autorização aquela marca. Acontece, às vezes, de um comerciante fraudar, vender dizendo que é representante de uma marca, e na verdade não é. Só que aí é preciso provar que ele não tem a legitimidade para vender. Porque a presunção porque essas características da informalidade, presume-se que aquele comerciante ele é legítimo para vender aquele produto. Bom, gente, então a gente vai ficar por aqui hoje. E até a próxima aula. Bons estudos.